Escola de novo. Acharam aí? Página A 261. professora Aline está matando a saudade da escola. Estou matando a saudade, exatamente. Enquanto ela mata a saudade, a gente fica aqui em casa. Oi. A página é uma foto que tem aquela... Como é que é o nome? Uma folha. A folha dormideira que fecha. É aí mesmo. Isso, exatamente, é essa mesmo. Vamos começar Professora, falando sobre ela. Todo mundo já viu essa folhinha aí, que é chamada de dormideira? Pessoalmente, pessoalmente tem um monte aqui na minha casa, eu sempre faço isso com ela. ela como assim ela fecha? Professora, eu não sei se eu vi ou não. Não me lembro. Professora, Oi. tem um monte aqui em casa. Tem. Ela não é difícil de ser encontrada, não. Ela é bem fácil. E aí, por que o livro colocou essa imagem aí para a gente observar? Porque essa plantinha, ela toda vez que ela recebe um estímulo de alguém, né? Alguém toca nela e ela recebe um estímulo, ela emite uma resposta, tá? Que resposta é essa? A folhinha ela estava abertinha e aí quando alguém tocou, ela vai e fecha, tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Alguns seres vivos, quando eles estão no ambiente, eles recebem alguns estímulos do ambiente e por conta de receberem esses estímulos, eles vão mandar uma resposta para a gente, tá? Nesse caso aí, em específico, a resposta foi essa. Alguém tocou nela, ela foi e se fechou. Depois de um tempo, que ela fica descansando um pouquinho, por isso que o nome dela é dormideira, ela vai e volta ao normal. Aí, se você tocar de novo nela, ela se fecha novamente, tá? Professora, Só que na natureza, não é só esse exemplo que acontece, existem professora, diversos exemplos. Eu Oi, João. pensava, eu não sabia que planta dormia. eu pensava que ela né? fechava quando um inseto pegava nela. Essa daí é uma outra planta, né? Que a gente chama de planta carnívora. As plantas carnívoras, quando elas sentem que tem algum inseto por perto, o que elas fazem? Elas engolem o inseto, tá? Elas se fecham também, que elas são abertinhas. Toda vez que ela sente que algum inseto está ali por perto, ela vai e se fecha e prende o inseto dentro dela. Também é um exemplo de estímulo isso, tá? Um estímulo e uma resposta. Ela estava abertinha lá esperando o inseto. Quando o inseto apareceu, ela foi, fechou e prendeu o inseto dentro dela. E se nós colocar o dedo O lá? inseto morreu? Não, se a gente colocar o dedo, aí não acontece nada. Isso daí é só em desenho animado, né? Em desenho animado, às vezes aparece as plantas carnívoras engolindo pessoas, mordendo a mão de pessoas, mas isso na vida real não acontece, tá? Só em desenho animado mesmo. Bom, Então por que recebe o nome de planta carnívora? não te entendi, Paulo Vitor. Fala de novo. Ó, Breno Lima e João Pedro têm que fechar o microfone para eu poder entender Paulo Vitor, senão eu não consigo. Tá bom. Ah, seu microfone está ruim? Pergunta então aí pelo chat que eu estou vendo. Não, mas é porque dá interferência também. Quando você tentou falar, o microfone dele estava aberto, aí fez algum barulhinho na casa deles e deu interferência. Você quer perguntar alguma coisa? Eu aqui estou na escola também, tem um cachorrinho aqui latindo, está fazendo barulho.
Então, por que recebe o nome de carnívora, né? Ela não come carne, mas todo ser que, quando se alimenta de um outro ser, o ser ele é chamado de ser carnívoro, tá? Então, nesse caso aí, a planta ela se alimenta de um outro ser que é um inseto. Então, esse inseto ele é considerado uma carne, por isso essa planta é chamada de planta carnívora, tá? Nós temos 3 tipos, os seres vivos podem ter 3 tipos de alimentação diferentes. Podem ser herbívoros, quando se alimentam só de vegetais, né, de plantas. Carnívoros, quando eles se alimentam de outro ser, né, não precisa ser a carne propriamente dita, mas um outro ser. E os seres onívoros, que se alimentam de tudo, tanto de vegetais quanto de outros animais, da carne de outros animais, tá? Aí aparecem mais 2 exemplos nessa página 261 sobre esses estímulos e essas respostas, tá? Esse segundo exemplo também é muito conhecido pela gente, que é aquele bichinho da luz, que quando fica calor ele aparece. Eu acho que esse todo mundo já viu. Cupim. Isso, é uma espécie de cupim, isso. Todo dia aqui em casa E tem. aí, quando fica muito quente, ele aparece na nossa casa, né? Na lâmpada da nossa casa. Aí a gente vai e desliga a lâmpada. Aí, se a televisão estiver ligada, eles vão para a televisão, para a luz da televisão. Por quê? Porque eles recebem um estímulo do ambiente. Esse estímulo é a luminosidade, essa claridade em que a lâmpada, em que a televisão proporciona a ele. Então, ele se direciona pela luminosidade, tá? Por isso que eles gostam tanto de ficar na luz. E aí, esse tempo que a gente vai entrar agora, né, que é tempo de calor, de bastante calor, primavera e verão, eles adoram. E aí a gente fica doidinho em casa, porque fechar a janela não dá para fechar porque fica calor, né? Então a gente deixa a janela aberta. Aí às vezes acende a luz, eles vão lá e aparecem na nossa lâmpada. Não tem jeito. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, ficou também muito quente. Na minha casa apareceu, não deu muito, apareceu alguns só, mas já apareceu. Então, como daqui para frente já começa o tempo de um pouquinho mais, aí a gente já vai ter a presença desses cupins na nossa casa, procurando a luminosidade da nossa lâmpada, tá? Quer falar alguma coisa, João Pedro? Sim, aqui em casa, quando aparece você já sabe que lá fora já tem um monte. Lá fica uma Isso, coisa barata. é assim mesmo. Aí deixa a televisão ligada e deixa a porta aberta. Aí quando a gente fecha, a gente vê dentro de casa. Um montão e que fica matando. Isso mesmo. Agora, tem uma técnica boa, não sei se vocês já usaram na casa de vocês. Desligar tudo? Quando tiver muito, né, muito mesmo, a gente pode colocar um balde com água Com água, é verdade. na direção da lâmpada. Por quê? O que que acontece? A água que está ali no balde, não precisa encher o balde todo, não. Um pouquinho só já funciona. Assim, um palmo mais ou menos de água dentro do balde já funciona. O que que acontece ali com aquela água que está no balde? A lâmpada reflete a luminosidade na água. Aí, o que que acontece com eles? A gente acaba confundindo eles. Em vez deles acharem que a lâmpada está em cima, eles acham que a lâmpada está embaixo. Aí, eles vão para dentro do balde. Quando eles se deparam com a água, já é tarde demais, porque aí eles entram na água e morrem. Entendeu? Então, é uma tática assim, infalível. Quando a gente está com muito dentro de casa, a gente pode fazer isso porque funciona perfeitamente. Essa luminosidade ela é transferida para a água e aí engana ele. Aí a gente vai e se dá bem. 1-0 para a gente, né?
Agora, o que João comentou é certíssimo também. Se tem 3 ou 4 na nossa lâmpada, se a gente abrir a janela e for olhar para o poste mais próximo que tiver na nossa rua, vai ter um montão, né? Porque está no ambiente, né? Está na natureza, na rua, consegue ter muito mais do que dentro da nossa casa. Agora, se a gente for acendendo todas as lâmpadas da nossa casa, vai ter um pouquinho em cada lâmpada. E se a gente apagar tudo, eles ainda continuam lá procurando alguma luminosidade. Vai procurar a televisão, se estiver ligado, vai procurar algum lugar que esteja iluminado. O celular, a tela do celular, se a gente estiver usando, alguma coisa ele vai procurar. Certo? Certo. Querem comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? João Pedro? Professora, Ah, não tem a técnica que você falou da água para eles entrarem? A gente até ajuda eles, a gente até que dá banho neles, então, que eles entram na água. mas aí quando eles entram na água, né, o banho é eterno, porque aí eles vão morrer ali e vão ficar tomando banho ali para sempre, né? Verdade. Tem um outro exemplo aqui também, ó. Só que esse exemplo aqui, o terceiro exemplo, da página 261, já é mais difícil da gente observar, porque aí é num laboratório, né? Tá bom, Paulo Vitor, no finalzinho da aula eu vejo o seu, tá? O que acontece aqui, ó? Aqui são algumas bactérias que estão aí, tá? E elas também estão recebendo um estímulo, tá? Ok. Eu vou ver o seu. Antes de eu encerrar a aula, eu vejo o seu. E aí, esse estímulo, ele está acontecendo justamente por conta de um composto químico que é colocado aqui, tá? É uma plaquinha que eles têm no laboratório, que eles cultivam bactérias, e aí, quando é colocado esse composto químico, essas bactérias, elas são atraídas por esse composto químico, tá? Então, vão todas, ó, se a gente observar, todas estão indo numa mesma direção, porque devem ter colocado o composto químico ali na ponta do potinho, e aí todas elas foram numa mesma direção, tá? Então, esse já não é tão fácil da gente observar, porque não está na natureza, e sim foi feito em um laboratório, tá? Então, não tem como a gente ter contato, né, com esse exemplo aí. É um pouquinho mais difícil da gente ver, só se a gente estiver vendo algum documentário, alguma coisa assim que esteja relacionada à área da medicina, né? E aí a gente consegue observar, tá? Agora nós vamos observar a página 262. Professora, o que acontece se essa bactéria, que você falou agora, penetrar no corpo humano? Então, aí se entrar no corpo humano, a maioria das bactérias, né, causam um mal ao organismo do ser humano, tá? Existem poucas bactérias, existem algumas que são boazinhas, sim, que causam o bem, fazem o bem, mas são poucas. A maioria delas vão causar algum tipo de doença, né? De algum essa pode estar associado à diarreia. Professora? A maioria das Professora, bactérias. repete o que você Eu não entender. Travando sem entender, tipo, esse ódio ficou picotando. ficou picotando muito. Tá picotando? Tava Aí picotando, agora melhorou. E eu vim para a escola justamente por causa disso, que a minha ontem
Eu passei a tarde toda sem internet, estava horrível. Aí eu falei, não, sabe uma coisa? Vou para a escola amanhã, porque pode estar ruim. Aí eu vim para a escola justamente por causa disso. Agora vocês estão reclamando? Eu estou aqui na internet da escola. Deve melhorar, então, porque a internet daqui é boa. Tá travando. Bom, vamos lá, então. O que nós vamos ver agora? Nós vamos estudar os níveis de organização dos seres vivos, tá? Os seres vivos, eles são organizados em níveis. Nós vamos conhecer quais são esses níveis, tá? Só que antes da gente conhecer os níveis, nós vamos ler esse pedacinho aí e observar essa foto da página 262, dessas crianças se alimentando aí, tá? Então, vamos lá. Ó. Níveis de organização dos seres vivos. Lê para mim, Jonas, por favor, esse primeiro parágrafo. Como você estudou anteriormente, nesse capítulo, todos os seres vivos são formados por células. Essas células, no entanto, não se encontram isoladas no corpo, mas organizadas em diferentes níveis. Isso aí. Então, na aula da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre as células. Falamos que todos os seres que são considerados seres vivos possuem células, né? Hoje a gente vai ver que a partir dessas células existem outras coisas no para formar o nosso corpo, tá? Então, a gente é todo completo, né? A gente tem um organismo todo completo. Mas o que a gente tem, além das células, para que esse corpo ele seja organizado dessa maneira todo completo? A gente vai entender isso daqui a pouco. Aí ele pede para a gente pensar em duas questões aí, ó, o número 9 e o número 10. Em qual sistema do corpo humano ocorre a digestão dos alimentos? Então, a gente tem uma foto aí de várias crianças se alimentando e o livro pede para a gente pensar no nome que é dado ao sistema relacionado à digestão. Alguém sabe me dizer? Qual é o nome desse sistema? Sistema digestivo? O intestino? Isso, é o sistema digestório, tá? Vocês viram isso ano passado? Estudaram um pouquinho sobre isso? Vocês lembram? Quê? Vocês lembram de ter estudado o sistema digestório no passado? Quando estudaram o corpo humano? Não. Lembram? Então tá. Não? Tá. Então, quem não lembra, a gente vai lembrar um pouquinho agora, tá? Aí, ó, no número 10, cite o nome de um órgão ou estrutura que compõe esse sistema no corpo humano. Jonas deu exemplo de um, intestino. Quem sabe outro? O fígado? O fígado, ele também faz parte. Só que ele é uma parte anexa, você falou o mais difícil, uma parte anexa do sistema digestório. Ele não é um órgão principal, tá? Quando a gente fala em sistema digestório, a gente lembra logo do intestino, mas a gente lembra de um outro órgão também que é principal. Qual é? Não, rim é do sistema urinário. Quando a gente come, o alimento vai para onde? Estômago. Isso, estômago. Isso. Então, o estômago também é um órgão que faz parte do sistema digestório, tá? Então, nós temos vários. Temos o esôfago, que é esse tubinho por onde o alimento passa até chegar ao estômago. Tem o intestino, que Jonas citou, que é o intestino, tem o intestino delgado, tem o intestino grosso, né? Tem vários, tem a faringe, tem várias estruturas que fazem parte do sistema digestório,
tá? Professora, Bom, fala. e a traqueia? Faz parte também? A traqueia, ela vai fazer parte do sistema respiratório, não é do sistema digestório. O sistema digestório é só a faringe, é esse iniciozinho aqui. Depois pega logo o esôfago. A traqueia, sim, vai fazer parte do sistema respiratório, que a gente já vai ver na outra página como que é o sistema respiratório, tá? Do digestório, não, só a faringe. Bom, e aí ele completa aí embaixo da figura, ó. Ao responder as questões acima, você deve ter citado o sistema digestório e diferentes órgãos desse sistema. Os órgãos são formados por diferentes tecidos, os quais são compostos de células. Essas informações se referem aos níveis de organização dos seres vivos. Observe o esquema abaixo. Nós vamos observar esse esquema, só que nós vamos observar na forma o contrário do que está aí, tá? Em vez de a gente começar a observar do número 1 até o 5, nós vamos começar a observar do 5 até o 1, tá? Por quê? Vou explicar por quê. Porque se a gente observar do 1 até o 5, o 1 é o organismo já todo pronto. Esse corpinho que está aí. Se a gente observar do 5 até o 1, aí ele começa do menor, da menor porção, que é a célula, até formar o corpo todo. Então, fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, nós vamos observar essas 5 etapas e nós vamos marcar todas essas 5 etapas. Então, vocês já podem ir marcando aí. A primeira coisa que um ser vivo tem são células. Então, está mostrando uma célula aí, ó, no número 5. Aí, fala a definição da célula, tá? O que é uma célula? Célula é a unidade estrutural e funcional do corpo humano e de outros seres vivos. Isso é a definição de célula, tá? Página 262. Quando a gente tem um conjunto de células, quando a gente tem várias células juntas, nós vamos ter, ó, os tecidos. Olha quanta célulazinha tem aí junta na figurinha do tecido. Cada bolinha dessa com um pontinho no meio é uma célula. Então, o que são tecidos? Ó, são grupos de células especializadas que atuam em conjunto na realização de determinadas funções. Então, a gente tem a célula. Quando a gente tem um conjunto de células, nós temos os tecidos. Quando a gente tem um conjunto de tecidos, nós vamos ter, ó, o número 3, que são os órgãos. Qual é a definição de órgãos? São estruturas do corpo humano formado por diferentes tecidos que participam de diferentes processos, ou seja, é um conjunto de tecidos. Quando a gente tem vários tecidos ao mesmo tempo, a gente forma o órgão, tá? Quando a gente tem um conjunto de órgãos, tá vendo que é uma sequência certinha? Quando a gente tem um conjunto de órgãos, a gente tem os sistemas. Nesse caso aí, da página 262, é o sistema digestório, tá? Ele pegou o conjunto de todos os órgãos do sistema digestório e arrumou aí dentro do corpinho para a gente observar. Mas tem o sistema respiratório, tem o sistema circulatório, tem o sistema urinário, que Paulo Vitor comentou, dos rins, tem o sistema genital, tem vários outros sistemas. O linfático, a gente já vai ver esses também. E aí, ó, quando a gente tem, então, um conjunto de órgãos, vai formar o sistema. Qual é a definição de sistema? É um grupo de órgãos que atuam de maneira conjunta, desempenhando determinados papéis no corpo humano, como o sistema digestório, que atua na digestão e na absorção de nutrientes.
Por último, o último nível é o organismo, que é quando a gente tem um conjunto de sistemas. Se a gente juntar sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema linfático, sistema genital, sistema urinário, se a gente juntar isso tudo, a gente tem o corpo, o organismo, né, todinho formado completo, tá? Que é a última parte, é o organismo. Ó, temos aí o conjunto de todos os sistemas forma o organismo, tá? Para vocês não se confundirem com essa ordem que está aí no livro e que a gente começou de trás para frente, eu vou colocar aí no chat para vocês copiarem em cima desse quadrinho amarelo aí. Vocês copiem essa sequência que eu vou colocar no chat agora, tá? Que é essa sequência que nós vamos utilizar, tá? Que eu acho mais fácil de vocês entenderem. E ano que vem a gente vai ver isso novamente. A gente vai precisar dessa informação novamente. Então, eu vou colocar lá no chat para vocês copiarem. Ó. Níveis de organização. Célula. Tecido. Órgão. Célula, tecido, órgão, sistema. E organismo. Ó, vê se chegou aí para vocês. Pode copiar de caneta? Vou copiar essa sequência aí em cima desse quadrinho amarelo. Em qualquer cantinho que tiver aí em cima para vocês copiarem. Professora, Tem um espacinho bem aí entre o texto e o quadro. Oi, Breno. pode copiar de caneta? Pode. Só preste atenção aí na hora de copiar para copiar trocado, porque tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Que é do menor para o maior, que é o todo, que é o corpo, o organismo completo, né? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Caramba, já 10h54. Órgão. Sistema. Aí na outra página, na 263, ele mostra alguns sistemas, ele mostra alguns bonequinhos para a gente observar quais são os órgãos que fazem parte desses sistemas, tá? Isso também a gente vai ver com mais detalhes ano que vem. Ano que vem não, esse aqui não é nem ano que vem. Esse a gente vai ver com mais detalhes só no 8º ano, tá? Porque é quando a gente estuda o corpo humano. É no 8º ano. Então, quando chegar lá no 8º ano, nós vamos aprender com mais detalhes tudo sobre o sistema respiratório, que é esse filme aqui, ó. Que está mostrando a traqueia, ó, a traqueiazinha ali de azulzinho. Aí depois vem os pulmões, ó. Depois está mostrando o sistema circulatório, que é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Olha quantos vasos sanguíneos a gente tem pelo corpo. É espalhado pelo corpo inteiro. Por isso que quando a gente se corta, em qualquer parte, sai sangue para tudo quanto é lado, porque a gente é cheio de vasos sanguíneos pelo corpo. Tá? Aí tem o terceiro, que é o sistema linfático. Oi. Teve um dia que eu arranquei o tampão do dedo e ficou sangrando o braço.
a gente tem em toda parte, ó. Aí no pé também tem, ó, tá vendo? Tá cheio de linhazinha aí, vermelho e azul. Tem em toda parte. Na cabeça, ó, também tem, tá vendo? Que isso? Então, nosso corpinho inteiro ele é cheio de vasos sanguíneos. Aí o do lado é o sistema linfático, que também está associado ao sistema circulatório. Depois nós temos aí o sistema genital, ó. Aí o livro colocou 2 bonequinhos, né? Porque aí esse sistema ele é diferente nas mulheres e nos homens, os órgãos são diferentes. Aí ele colocou os órgãos das mulheres e dos homens. E tem aí também o sistema urinário. O sistema urinário, ele é igual, só que ele colocou 2 bonequinhos, a mulher e o homem, só por causa da uretra, que é esse tubinho que é coladinho aí na bexiga, que é por onde sai a urina, tá? Os rins são iguais, esse tubinho que sai dos rins, que são os uréteres, são iguais, a bexiga é igual, só vai mudar esse último tubinho, que é chamado de uretra, que na mulher é mais curtinho e no homem é um pouquinho mais comprido. Por isso que eles colocaram os 2 bonequinhos, tá? Além desses sistemas que a gente está visualizando aí, o livro cita mais alguns, ó. O sistema esquelético, que são todos os ossos do nosso corpo. O sistema muscular, que são todos os músculos que tem também pelo corpo. O sistema nervoso, que envolve o cérebro também, é um sistema também muito importante. E o sistema endócrino, que são aqueles que têm as glândulas, que a gente também tem glândula espalhada por todo o corpo, e que algumas pessoas, às vezes, têm problemas nesse sistema endócrino. E aí, quando dá algum tipo de problema nesse sistema, a pessoa ou ela pode engordar demais ou pode emagrecer demais, tá? Está associada ao sistema endócrino isso. E existe até um médico especializado nesse tipo de sistema, que é o endocrinologista, tá? No sistema circulatório, também a gente tem um médico especializado nisso, que é o cardiologista, né? Vai cuidar especialmente do sistema circulatório, tá? Então, a medicina, ela também pode ser dividida em partes, igual a gente viu na biologia, né? Justamente por conta disso, que cada parte, um profissional da saúde se dedica em estudar e entender um pouquinho mais, tá? Então, basicamente, são esses os sistemas que a gente tem. Mas lembrando que a gente vai retornar, né? Vai ver isso novamente quando a gente estiver no 8º ano, tá? O que é importante para a gente no momento? Entender, né? E saber que os seres vivos, eles podem receber estímulos do ambiente e quando eles recebem esses estímulos, eles mandam uma resposta, que foi o caso que a gente viu da dormideira e do bichinho da luz, do cupim, e a gente precisa saber também, precisa entender também esses níveis de organização dos seres vivos, que todos os seres vivos são organizados de acordo com níveis de organização, e que começa do menor, que é a célula, até o maior, que é o organismo. Então, a gente já precisa ir memorizando essa sequência. Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Certo? Alguma pergunta? Não. Não. Não? Entenderam direitinho? Professora, Oi.
Por que tem uma hora que o sangue sai escuro e tem outra hora que ele sai mais claro? O quê? O sangue. Ah, o sangue? É. Ah, sim. Então, geralmente, né, quando ele sai um pouco mais claro, por exemplo, a gente teve um corte, né? Aí, logo no primeiro instante que ele começa a sair, geralmente ele sai um pouquinho mais claro. Quando ele começa a fazer um processo, vocês vão estudar isso também quando estiver lá no 8º ano. Quando ele começa a fazer um processo que é chamado de coagulação, que é quando ele começa já a parar de sair, diminuir, né, de sair do nosso corpo, ele, nesse processo de coagulação, ele já começa a escurecer. E aí, quando ele sai, mas ele já sai numa quantidade menor. E depois, se a gente observar, em cima do machucado que a gente estava, esse sangue ele fica mais grossinho. Já reparou? Igual uma gelatinazinha, É verdade. não é? Ali vai dar origem ao processo de cicatrização, que é quando forma aquela casquinha que vocês, meninos, adoram tirar do machucado, né? Não pode ver uma casquinha né? Mas não deveria, Professora. porque aquilo ali é um processo de regeneração daquele dano que teve na pele. Então, se foi um corte ou se tirou a parte de cima do dedão na hora que estava jogando bola, o que aconteceu? Então, é um processo de regeneração. Isso, sai aquele sangueiro só, bastante sangue, depois já começa a reduzir essa saída do sangue, porque ele já começa a coagular. Isso quando o nosso organismo, né, tem uma boa coagulação. Aí já começa a coagular, ele já vai engrossando e já vai diminuindo a saída dele. Com isso, ele vai escurecendo. E aí forma essa partezinha gelatinosa e depois vai endurecer. Essa partezinha gelatinosa vai endurecer, que vai formar a casquinha. Aí, logo depois, se a gente não tirar a casquinha, vai ficar bom o machucado. Agora, se a gente tirar a casquinha e sangrar de novo, aí começa tudo de novo, o processo todo de novo. Professora? Tá? É mais ou menos assim que funciona. Professora? Oi, pode falar. Oi. Outro dia que eu machuquei meu dedo. Aí, na hora que criou a casca, eu tentei tirar, mas eu não consegui. Aí depois, passou uma semana, ele tava tudo normal. Voltou a pele, regenerou, tipo você falou. Isso, exatamente. O nosso corpo ele faz isso automaticamente, não precisa nem a gente pedir para ele fazer. Ele já faz isso automaticamente, é um processo natural. Oi. Ô, professora. Oi. Manda vontade de tirar a pelinha. Ah, dá vontade, né? Não, eu sei, vocês meninos são terríveis. Não pode ver uma casquinha, uma pelinha que quer tirar. As meninas são mais controladas, mas vocês são terríveis. Eu já sei isso já. Já estou acostumada a ver isso. Bom, então eu vou fazer a chamada, tá? E enquanto eu faço a chamada, eu vou colocar aí no chat o dever de casa. Só que o dever de casa não é para sexta-feira, porque sexta-feira a gente vai ter a aula de programa de saúde, tá? Então não precisam fazer para a próxima aula. Se vocês quiserem para fazer só para quarta-feira que vem, pode ser, tá bom? Priorizem o exercício de programa de saúde, porque está valendo ponto. Tá? Professora, Oi, pode falar. eu já fiz o dever de programa de saúde. Tá, sexta-feira eu Eu vou ver o de também. todo mundo. Vê hoje o de Paulo Vitor, porque ele não vai poder participar da aula sexta-feira. Aí eu vou ver o dele hoje, mas o de vocês eu só vou ver sexta-feira, porque eu dou aula em outra turma daqui a pouco. 11h10 tenho que ir para outra turma. Deixa eu ver aqui qual é o dever de vocês. Página 266.
Aí quem já fez já está livre, é só aguardar a aula de sexta-feira para eu poder ver. 266, 267 e 268. Saiu errado aqui. 268 para quarta-feira que vem. Professora, pode sair? Não, deixa eu fazer a chamada primeiro, ainda não fiz a chamada. Calma Professora, aí. para quarta ou para sexta? Quarta que vem. Para quarta, não é para sexta, não. Sexta vai ser programa de saúde, tá? Não precisa fazer para sexta, não. Pode ser só para quarta. Ana Beatriz Lessa. Ok, Ana. Ana Carolina Lemos. Conforme eu for chamando, aí vocês podem ir saindo, tá? Ana Clara Alves. Breno Santana. Presente. Breno Lima. Eu tô. Emanuela. Gabriela. Isaac. Isabela. Ok, Isabela. Jonas. Presente. Ok. João Pedro. Presente. Jorge. Juliana. Depois é pra ir embora? Oi? Depois é pra ir embora? Vocês têm outra aula depois? Não, né? Não. Então estão liberados. Então estão liberados. Professora, Chamei. terça-feira. Oi, Breno. Tchau. Tchau. Até Júlia. sexta-feira. Até sexta. Eu tô aqui. Tá, Júlia. Casey. Presente. Ok. Lara. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariane. Matheus Monteiro. Presente, professora. Matheus Felipe. Miguel. Presente. Ok, Miguel. Milena Rosas. Milena Rangel. Ela tá aí. Rosas também tá? Milena Rangel, eu tô vendo no chat. Milena Rosas? Não. Não? Tchau, professora. Tchau. Paulo Vitor. Ele tá presente. Samuel. Presente. Sofia. Tá aí também. E Thalita E também. Thalita. Ok. Sofia e Thalita, ok. Então, até sexta-feira com a aula de programa de saúde, tá bom? Agora, Paulo Vitor, vamos lá. Deixa eu ver o seu. Tchau, professora. Tchau, amor. Até sexta-feira. Até sexta. Você consegue abrir a câmera, Paulo Vitor? Paulo Vitor, tá me ouvindo? Paulo Vitor. Cadê você? O microfone tá ruim.
Mas é para